Nicolau Maquiavel. Vocês já devem ter ouvido falar, porque as pessoas falam muito assim, fulano é maquiavélico. Maquiavélico sempre no sentido que esse sujeito deve ser muito malvado, muito ruim. Geralmente é assim que o termo é empregado. Mas, na verdade, Nicolau Maquiavel foi um estrategista, nada mais do que isso. E escreveu, dentre algumas obras, uma chamada O Príncipe, o qual ele dava dicas de como as pessoas deveriam se comportar em situações em que elas assumiam o comando, o governo. Mas o aspecto que quero destacar é, Nicolau Maquiavel fazia o seguinte questionamento. Ele dizia, é melhor ser amado ou é melhor ser temido? E para vocês, é melhor ser amado ou ser temido? Pois é, Nicolau Maquiavel chega à conclusão de que é melhor ser temido. E é melhor ser temido porque as pessoas não hesitam em ferir a quem amam. Mas as pessoas pensam, conforme Maquiavel, 2 vezes ou mais antes de ferir a quem temem. Segue a gente para a gente entender um pouquinho melhor o arrependimento. Por que as pessoas se arrependem? O que leva ao arrependimento? O arrependimento numa perspectiva analítica comportamental. Acompanhe a gente nesse material. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Isso me faz lembrar um momento que meu avô colocou para mim da seguinte maneira. Infelizmente, meu filho, as pessoas só respeitam aquilo que temem. Só respeitam aquilo que de alguma forma podem causar algum tipo de dano nelas. Se não causar dano, as pessoas não respeitam. Naquele momento eu ficava me questionando se isso era ou não era verdade. E você, acredita que isso é verdade? Esta conversa de que as pessoas só se arrependem diante de uma ameaça ou só respeitam aquilo que pode causar algum dano, pode parecer um papo muito pesado, um papo muito até doentio. Porque muita gente vai dizer assim, não, mas eu respeito fulano por admiração, eu respeito Beltrano porque gosto dele. E alguns palestrantes mais superficiais chegam até a colocar da seguinte forma, olha, existe o respeito e existe o medo, como se o medo fosse uma forma de administrar e controlar e o respeito não perpassasse nada de medo. Eu sinto em dizer que esses palestrantes precisam estudar um pouquinho mais sobre a natureza humana. E estudar a natureza humana de uma maneira profunda, porque o respeito, na verdade, e inclusive isso em exames de ressonância magnética funcional, quando colocam figuras que não eram figuras que causavam, digamos assim, danos diretos aos sujeitos, mas que eles falavam de uma relação de respeito. Quando se analisava os tópicos específicos ligados à necessidade de respeitar essa pessoa, ou seja, obediência, né, conformidade com essas pessoas, quando elas precisavam obedecer, e aí o porquê não obedeciam, automaticamente era ativado nessas pessoas a área de medo. Ou seja, essas pessoas tinham medo de não obedecer àqueles que eles diziam apenas respeitar e não ter medo. Uma espécie de, a mesma área de medo, a amígdala cerebral, era ativada nessas pessoas. Do mesmo modo que aqueles outros que sentem medo direto e que percebem ter medo do outro, era ativada também a amígdala. Por que isso ocorre? Eu vou explicar isso falando da relação que eu tinha com a minha avó. Eu sempre tive uma boa relação com a minha avó foi uma espécie de mãe muito carinhosa e muito cuidadosa comigo. E minha avó nunca, absolutamente nunca, em nenhum momento bateu em mim ou fez qualquer um tipo de ameaça de violência física. Então eu não tinha medo de nenhum tipo de agressão da minha avó, eu não tinha medo de nenhum grito da minha avó, de nenhum tipo de relação nesse sentido. Mas eu respeitava a minha avó, porque minha avó, ela era uma pessoa que tinha um caráter muito bem resolvido e o sim dela era sim e o não era não. E eu lembro, em um determinado momento, já com uma idade um pouquinho mais madura, lá para os 6 ou 7 anos de idade, quando minha avó colocou da seguinte maneira, em uma desobediência constante que eu tinha a ela, ela olhou para mim, me puxou no canto e disse, você está sendo um menino muito sapeca,
um menino muito traquino. Você quer que sua avó deixe de gostar de você? Porque se eu deixar de gostar de você, eu não vou mais ter esse carinho que tenho com você. E naquele momento, eu lembrei que tudo que minha avó falava, ela fazia. E eu passei a ter medo de perder o carinho, o contato, esse amor que minha avó tinha por mim. Então era medo também. A obediência, o seguir as regras que ela estabelecia, também era uma espécie de medo, mas um medo diferente. Um medo de perder o apreço, de perder o carinho, o afago, a atenção que aquela pessoa dá a você. Então, quando você falar que alguns líderes, na verdade, controlam outras pessoas porque causam temor e outros por respeito, seja mais cuidadoso, que o respeito, ele também é uma espécie de medo, diferente, mas é medo também. Entendendo isso, a gente pode compreender melhor a discussão que Maquiavel faz. As pessoas, infelizmente, pensam 2 vezes ou mais antes de ferir a quem temem. E a gente vai entender também melhor quando meu avô falava que, infelizmente, meu filho, as pessoas só respeitam aquilo que pode causar algum tipo de dano a elas. Isso pode ser analisado, inclusive, em termos de questões sociais mais amplas. Se você tira por completo a capacidade do outro de lutar ou de fazer qualquer coisa, ele não vai responder de uma maneira satisfatória porque você não irá respeitá-lo, simplesmente porque ele não é capaz de lhe causar dano. Existe um livro em que um texto de Skinner chamado O Humanismo e o Behaviorismo. Esse é o título do texto de Skinner, O Humanismo e o Behaviorismo. Nesse texto, Skinner elenca algumas pessoas que são historicamente maltratadas. Eu colocaria, inclusive, a possibilidade de surgirem outras pessoas que se encaixam nessas categorias. Uma das categorias que Skinner fala são as crianças, a outra são os prisioneiros, a outra os loucos, os idosos. E quando Skinner fala dessa capacidade humana de ferir essas pessoas, ele não está falando que as pessoas ferem simplesmente porque tem uma espécie de ganho subjacente. Não, ele destaca principalmente que ferindo o prisioneiro, o sujeito que tem problemas mentais, a criança, dificilmente essas pessoas que estão nessa condição, elas têm um poder de revide, elas têm um poder de devolver aquele ferimento. E por não terem esse poder de ferir, novamente, a quem os feriram, geralmente as pessoas acham mais fácil atacar esse sujeito. Guardem isso, porque é importante para a gente entender o que nós estamos desenvolvendo. Infelizmente, nós temos a percepção de que o arrependimento ele só surge quando o cérebro do sujeito, ou seja, quando a capacidade que o sujeito tem de calcular a realidade, o ambiente em que ele está inserido, e os aversivos que estão envolvidos nesse ambiente, se prontificam para ele no sentido de causar-lhe dano. Então vamos lá. Se eu faço alguma coisa e eu sei que alguém pode descobrir, e eu sei que eu posso ser visto por alguém fazendo isso, e de alguma maneira eu vou ser rechaçado socialmente, ou vou sofrer alguma sanção, ou vou ser mal visto porque fiz aquilo, é muito interessante o que acontece. O cérebro passa a adotar uma postura como se o sujeito estivesse envergonhado, como se ele não soubesse o que fazer. Uma postura como se o sujeito dissesse assim, se eu pudesse, eu não faria novamente. Isso é muito maquiado pelo fenômeno religioso, pelo fenômeno judaico-cristão, como se o sujeito se arrependeu, então aquilo é suficiente. E, na verdade, precisamos ser muito cuidadosos com esse aspecto, porque o arrependimento, o medo que o sujeito fica, na verdade, de sofrer alguma sanção, em alguma punição, em muitos casos, já livra esse sujeito da sanção ou da punição. O que eu estou falando não é um processo percebido de maneira simples e de maneira fácil. Um olhar leigo não vai enxergar isso com tanta facilidade e provavelmente nos comentários aqui embaixo a gente vai ver uma série de pessoas reclamando e dizendo que se arrependeu de algo simplesmente pela idoneidade, pelos valores que possuía, mas que não iria jamais sofrer sanção alguma. Alguns outros irão certamente comentar da seguinte maneira, ora,
Eu confessei um crime que fez, se eu não tivesse confessado, jamais alguém teria descoberto, e eu fui lá e confessei para ficar bem comigo mesmo, porque aquilo me perturbava. Eu quero que vocês compreendam que nós também, no nosso processo formativo, vamos formando uma expectativa de homem e de mulher que temos, e queremos nos afirmar dentro desse modelo de homem e mulher. E é dentro dessa lógica que a gente constrói, tudo que fere essa lógica, ou que pode ferir lá na frente, que a gente vai amarrando. Por exemplo, eu, desde muito jovem, tive a regra de jamais desenvolver interesse pelas mulheres dos meus amigos. E como coloco isso como uma regra de conduta, de condução, que eu devo conduzir a vida, eu simplesmente adotei ao longo da minha vida estratégias para não ficar permitindo que de nenhuma forma isso acontecesse. Bom, depois eu parei para analisar por que eu estabeleci essa regra. A regra foi estabelecida, no fundo, por um processo extremamente egoísta. Eu queria que outras pessoas pudessem confiar em mim. Eu queria ter, na verdade, a admiração de outras pessoas. E por isso, eu precisava ser confiável para elas. Ou seja, o modelo de homem que eu montei, na verdade, visa beneficiar também a minha pessoa. Evidentemente, eu não estou negando aqui que as pessoas não possam ser altruístas, mas para ser altruísta precisa de um outro jogo de cintura, precisa de um outro sistema de modelagem. É muito mais por uma aprendizagem, uma educação muito bem montada. Existem também, sim, fatores biológicos que levam ao altruísmo, mas levam ao altruísmo de uma maneira a proteger o próprio sujeito e a espécie. Uma discussão sobre isso vocês podem encontrar num livro de Richard Dawkins chamado O Gênio Egoísta. Lá, apesar do título do livro ser O Gênio Egoísta, na verdade ele vai destacar como o altruísmo é um processo que se desenvolveu também evolutivamente, como muitas espécies desenvolveu esse processo de colaboração. Então, essa colaboração existe, mas o que eu estou destacando é como nós, na verdade, nos arrependemos e sentimos vergonha do que fazemos, porque o nosso cérebro é capaz de calcular que no ambiente existem aversivos que podem nos atingir caso a gente não adote aquela postura. Eu sei que isso tira um pouco o sabor e o prazer de ver o ser humano como alguém nobre, que é capaz de se arrepender e de se refazer. Eu diria que não. Eu diria que, na verdade, nós conseguimos ver nobreza nisso também. Nobreza na inteligência, na capacidade de calcular. Como eu costumo dizer, uma pessoa verdadeiramente inteligente é uma pessoa boa e uma pessoa que refaz os planos e que é capaz de pedir desculpas. Então, se você entende o que estou colocando, dá o like aí aqui embaixo, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente tem outros debates interessantes para você. Um abraço.